Canal Chasque, camperiando nos pagos virtuais. Buenas gauchada que campereia nos pagos virtuais. Eu me chamo Odair Palhano e você está aqui no Canal Chasque. Então te inscreve, tia. Aqui embaixo no botãozinho vermelho te inscreve e deixa o teu like para ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Hoje vamos falar dele, o Oneide Bertucci. Ele que nasceu no dia 20 de fevereiro de 1923 no distrito da Criúva, distrito hoje de Caxias do Sul, mas que na época de seu nascimento ainda era São Francisco de Paula. Então, Oneide Bertucci Siqueira, que era seu nome completo, nasceu no dia 20 de fevereiro de 1923 na Criúva, no povoado de São Jorge da Mulada. Qual a importância deste homem? Ele foi músico, ou seja, ele foi acordeonista, tocava gaita piano, também foi compositor e também foi cantor, ou seja, então ele contribuiu muito para a nossa música. Para quem é aqui da região da Serra, conhece mais a obra de Oneide Bertucci junto com o seu irmão Adelar Bertucci. Mas qual é a sua história? Então, como eu disse, ele nasceu em São Jorge da Mulada, na Criúva. O que acontece? Ele era de família de músicos. O seu pai era maestro, Fioravante Bertucci, e a sua mãe, a Juvelina Siqueira Bertucci. O pai dele, o seu Fioravante, era maestro de banda, ou seja, a música era muito presente na família Bertucci, e no ano de 1937, na fazenda Bertucci, na Mulada, chegou o rádio. Então tudo isso contribuiu para que Oneide Bertucci quisesse ser músico e quisesse ser artista. Por mais que em entrevistas ele dissesse que não era artista, nós sabemos que ele era um grande artista, sim. É claro que exímio acordeonista, né? Ele era um músico profissional, porém foi um grande artista também e um grande agente ativo do movimento tradicionalista gaúcho. Ele tinha grande preocupação com as nossas tradições. Como então surgiu o gaiteiro Oneide Bertucci? Quando ele fez 18 anos, lá pela volta de 1942, ele decidiu, a contragosto de seu pai, que não queria que ele fosse músico, comprar o seu primeiro acordeon em Bento Gonçalves, nas fábricas famosas até hoje aqui no Rio Grande do Sul, as fábricas de gaitas Todeschini. Então ele comprou sua primeira gaita no ano de 1942. E nesse mesmo ano, no dia 8 de maio de 1942, devido a uma enchente no Rio da Mulada, a banda que animaria uma festa na localidade não conseguiu passar o rio. Então ele foi obrigado a tocar o baile, a festa. Ele já tocava violão e gaita de boca e com um pouco de tempo aí que ele já estava fazendo aulas de acordeão, tocava poucas músicas, se não me engano 1 mês e 20 dias que ele tinha comprado a gaita, ele foi obrigado a animar um baile, claro, com o auxílio de um de seus irmãos. Ele tinha 3 irmãos, o Wilson, o Valmor e o caçula Adelar, que é 10 anos mais velho, por isso nós falaremos em 2 vídeos a história de cada um, devido a essa distância de tempo entre os dois, já que Adelar era 10 anos mais jovem, nasceu em 1933. Então veja que o Adelar foi obrigado pelo destino a tocar um baile e daí não parou mais. Olha, esse grande homem, ele era predestinado a ser músico e queria muito ser músico. Por quê? Porque ele vinha a Caxias do Sul tomar aulas de acordeon com o maestro Vitor de Lázaro, ou seja, ele saía lá do Rincão da Mulada, a 55 quilômetros de Caxias do Sul, pelo caminho mais perto por Vila Seca, a cavalo, com a sua gaita na garupa, no peçoeiro que ele mandou fazer. Ele saía de lá 4, 5 horas da manhã e percorria 55 quilômetros a cavalo e vinha até a Lagoa do Delázer ter aulas, ou seja, ele levava um dia inteiro a cavalo para vir fazer aulas. Então, era um músico nato, queria mesmo tocar acordeon. No ano de 1946 ele já tinha se inserido no meio musical de Caxias do Sul, no pouco meio musical que nós tínhamos na época, já tinha conhecido bandas de jazz, já tinha aprendido com o Vitor de Lázaro a tocar inúmeros ritmos musicais, e ele já estava ficando conhecido aqui em Caxias do Sul, tanto que em 1946 ele já tinha ido a São Paulo e se apresentado lá na Rádio Record. Ele foi de caminhão. Imagine ir de caminhão de Caxias do Sul a São Paulo, os caminhões da época que eram muito lentos. E aqui ele ganhou um programa de rádio, o programa Cancioneiro das Coxilhas, que ia ao ar todas as quartas-feiras à noite pela Rádio Caxias. É aquela rádio que o Pedro Raimundo já tinha
ser apresentado. Então ele estava se tornando afamado, conhecido em Caxias do Sul e também em parte do Brasil, já que ele já tinha ido a São Paulo. O rádio foi de grande importância na vida dele, porque ele ouviu então as duplas caipiras de São Paulo e aflorou o desejo de ser músico. Esse era o Oneide Bertucci, tinha tudo na sua vida para ser o grande Oneide Bertucci, cantor, compositor e acordeonista do Rio Grande do Sul. Nós devemos a ele a fundação, digamos assim, a criação da música regionalista gaúcha. O amigo pode me perguntar, mas e o Pedro Raimundo? Realmente, Pedro Raimundo, antes dele, já cantava piochado. Mas o Pedro Raimundo cantava temas universais e com ritmos que eram moda. O único ritmo que eu me lembro que Pedro Raimundo tocava, que era considerado tradicional gaúcho, era o xote. Mas ele compôs choros e outros temas que eram modas na época. Já o Oneide Bertucci, ele resgatou músicas folclóricas, como Xote Laranjeira, e com gaitas modernas, que era a gaita piano, ele fez arranjos mais modernos para a nossa música e fundou de fato a música regionalista, cantando o viver do gaúcho. Tanto que a música Cancioneiro das Coxilhas foi composta em 1943 e falava de como vivia um gaúcho da época. E ficou muito famosa essa música, tanto que deu nome ao programa da Rádio Caxias. Esse é o grande Oneide Bertucci. Olha a contribuição desse homem para a nossa música, a música regional gaúcha e também para o MTG. A história de Oneide Bertucci é contemporânea à história do MTG, que foi fundado por Paixão Cortes e Barbosa Lessa em 1947. Veja que antes disso, o Oneide Bertucci já cantava de botas e bombacha, e ele participou de todos os congressos tradicionalistas do MTG, ou seja, ele era muito preocupado com os rumos dos nossos usos e costumes, os legítimos usos e costumes do Rio Grande do Sul. Ele poderia ter se tornado mais um caipira cantando lá nas rádios do São Paulo, mas não, ele defendeu a nossa cultura. Não estou criticando e dizendo que é errado a cultura caipira, mas ele poderia ter ido por um lado mais fácil, um lado artístico mais fácil, e tocado violão ou viola e se apresentado em São Paulo, mas não, ele quis sim levar o Rio Grande do Sul para o mundo. E foi o que ele fez por um bom tempo, tanto que ele e o Adelar, a partir de 1955 ali, eles foram contratados da TV Tupi, mas isso é assunto para outro vídeo. Hoje estamos falando dele, o Cancioneiro das Coxilhas. Portanto, quais foram as contribuições de Oneide Bertucci à nossa cultura? Claro que ele contribuiu principalmente na área musical, mas ele contribuiu também, como eu disse antes, ao MTG, Movimento Tradicionalista Gaúcho. Mas então, primeiramente, ele foi o fundador da nossa música regional, cantou de fato os usos e costumes do povo gaúcho. Segundo, a criação então de um conjunto musical com 2 acordeões, porque até o Oneide Bertucci, os grupos gaúchos cantavam e tocavam com gaita de botão, que é inferior à gaita que ele tocava, e também tinha o acompanhamento de violão, às vezes do pandeiro e às vezes então de um bumbo legueiro, que é um bumbo. Então a contribuição dele foi a grande ideia de 2 acordeões tocarem juntos. E a título aqui de curiosidade, não foi com Adelar que ele começou isso, ele experimentou tocar com 2 gaitas com Zequinha Silva, é mesmo, o Zequinha Silva, aquele que faleceu juntamente com José Mendes no trágico acidente da sua caravana. Ou seja, então, Oneide Bertucci, antes de tocar com Adelar, ele tocou com Zequinha Silva por um curto espaço de tempo e viu que daria certo 2 gaitas tocando juntas, como se eles estivessem tocando um instrumento só a 4 mãos. Como eles eram arranjadores, Adelar e Oneide, eles arranjavam as músicas para tocar em 2 acordeões e isso foi um fenômeno. E a segunda contribuição musical do Oneide foi o advento, foi adicionar a bateria nos conjuntos, que antes não se tinha somente o bumbo e o pandeiro. Antigamente os bailes duravam em média 10 horas, então era muito cansativo e até os anos 60 não se tinha microfone nem caixas de som, então precisava da bateria para segurar o ritmo, porque eles solavam, né, os músicos que tocavam o acordeão, o Oneide e o Zequinha, e mais adiante o Oneide e o Adelar tocavam a gaita e tinha o baterista que segurava
o ritmo. Então essa foi mais uma contribuição de Oneide Bertucci à nossa música. Hoje todos os conjuntos têm bateria, mas a grande ideia foi do Oneide. E a ideia de 2 sanfoneiros tocarem num conjunto gaúcho também foi do Oneide. Então veja como ele era visionário, via muito lá na frente. E eles rearranjaram todas as músicas folclóricas, como eu expliquei antes, do Shot Laranjeira, que era tocado em gaitas mais inferiores e passaram a ser tocadas em gaitas mais modernas. No MTG ele contribuiu com palestras. O movimento tradicionalista gaúcho ele sempre fez palestras sobre nossa cultura, mas principalmente sobre a música gaúcha, explicando a origem da nossa música, que se originou a música regionalista com eles, a dupla Irmãos Bertucci. Antes se tinha a música folclórica e a música que Pedro Raimundo defendeu. Esse foi Oneide Bertucci. Hoje falamos um pouco da sua história, porque mais adiante em outro vídeo eu falarei de Adelar Bertucci e só depois então farei um vídeo sobre a dupla Irmãos Bertucci. Infelizmente nós perdemos o Oneide Bertucci no ano de 1996, aos 72 anos. Oneide Bertucci contribuiu muito à música gaúcha e à nossa cultura, e eu indico vocês o vídeo que está aqui no YouTube da entrevista a Bernadette Manosso, em que ele mesmo conta a sua história. Deixa o teu like, hoje foi a história, um pouco da história, como eu sempre digo, porque eu sempre deixo claro aqui no canal Chasque que se você quer se aprofundar no assunto, você tem que ler. Procure ler, porque lendo você se aprofunda mais em qualquer assunto. Canal Chasque, camperiando nos pagos virtuais.